Quero compartilhar uma palavra com você, pai, com você, filho, filha, teens, né? Quero compartilhar uma palavra que Deus tem tocado muito no meu coração. E eu tenho brincado na minha igreja, eles falam assim: pô, pastor, o senhor só prega agora em 1 Samuel. Eu estou sim fazendo devocional em 1 devocional, então eu fico saindo mensagens ali e está sendo legal. Eu quero compartilhar uma palavra, o tema da mensagem é pais honrados. E eu queria dizer aqui hoje como que um pai pode ser honrado, né? Como que nós pais, né, somos honrados. E eu gostaria de deixar um texto aqui, 1 Samuel 17, 55. Nós vamos falar aqui dessa história. Davi, ele tinha acabado de matar Golias, o gigante Golias, ok? Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. Próximo. O rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias na mão. Tinha acabado de arrancar a cabeça do gigante. Então imagina a cena, alguém entrando com a cabeça de alguém na mão, assim, né? Um menino, 17 anos. Olha lá, próximo. Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Amados, eu olhando esse texto, eu não vou aqui contar a história de Davi e Golias, tenho certeza que vocês já conhecem a história de Davi e Golias, mas aqui me chamou a atenção nessa história aqui de Davi e Golias, me chamou a atenção essa curiosidade do rei Saul. Ei, o general, Abner é o general do exército. Ei, general, me diga uma coisa, quem é esse piá? Ou melhor, a pergunta melhor, oh, aleluia, glória, aleluia. E aí chega a melhor pergunta, ele pergunta assim: quem é o pai desse rapaz? Quem é o pai desse menino? Quem é esse aí? Eu fiquei pensando nessa pergunta: quem é o pai desse rapaz? Amados, tantas perguntas para se fazer. Aonde esse menino foi treinado, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas ele não perguntou necessariamente o nome do menino. Ele perguntou: quem é o pai desse rapaz? Quem é o pai desse rapaz? Olha só a curiosidade do rei. Quem é o pai desse jovem que fez tamanha proeza? Todos os soldados de Israel, treinados, habilitados em guerra, grandes soldados, todos eles medrosos, com medo das ameaças do filisteu, do gigante, do Golias. E aí vai lá um rapaz de 17 anos, ele não tem medo, ele decide enfrentar, ele insiste nessa empreitada de enfrentar. Alguns tentam impedir ele de lutar, mas ele continua querendo lutar. E aí daqui a pouco ele dá uma pedrada na testa do cara, e agora ele está na mão dele a cabeça do gigante. Ou seja, quem é esse menino que fez essa tamanha proeza, e ainda mais da forma como ele fez? Amados, é um menino espetacular. É um rapaz, Davi era um jovem espetacular. Chamou a atenção do rei. Além de saber quem era o pai desse rapaz, na verdade ele também está querendo a curiosidade daquela época ali, de que casa ele vem? Quem é a família dele? Esse menino que fez o que fez, veio da onde? Da onde que veio esse menino para ser o que é, fazer o que fez? Ele só pode ser uma pessoa diferenciada. E a pergunta é: quem é o pai? Ou seja, qual foi a casa? Quem o ensinou? Amados, na época não tinha escola. Na época tudo que se aprendia em casa. Aprendia a ler em casa, quem sabia ler, aprendia a trabalhar, aprendia a lutar, aprendia tudo em casa. Era o pai que ensinava todas as coisas. O que ele fez aqui, a pergunta que gerou aqui o que Davi fez não era comum. Não era comum nem no exército. Imagine um menino de 17 anos fazer o que fez. Não era comum o que ele fez.
E outra coisa, era surpreendente e extraordinário. E aí a pergunta: quem criou esse rapaz? Ao perguntarem ao próprio Davi, e aí, quando chegou então, ninguém sabia responder a pergunta do rei. Aí então chega Davizinho com 17 anos, chega lá segurando a cabeça do cara, e aí daqui a pouco, qual foi a pergunta? Imagina a cena, você vê alguém com a cabeça de alguém na mão. Consegue ver a cena? Que coisa? O que você perguntaria? A cena bizarra, né, de você ver uma pessoa segurando a cabeça de uma pessoa na mão. E aí ele pergunta para esse rapazinho: ei, quem é o seu pai? Quem é o seu pai? E Davi, ele não demorou e disse: eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Belemita é da cidade de Belém. Eu sou filho do teu servo Jessé. Eu quero declarar e eu desejo e oro para que as pessoas ao seu redor, pai e mãe, pergunte a mesma coisa sobre você. Quando olharem o seu filho e olharem a sua filha, as pessoas perguntem: quem é o pai desse menino? Quem é o pai desta menina? Quem é a mãe dessa menina? Quem é a mãe desse menino? Quem são os pais desse menino? E por que vão perguntar isso? Estou profetizando, não sei se você pegou ainda. E por que vão perguntar isso? Porque o seu filho é extraordinário, o seu filho é maravilhoso, a sua filha é extraordinária, o seu filho não é comum, o seu filho não é igual a qualquer um, o seu filho é extraordinário. Alguém diz amém? Aleluia! Cadê o papai, mamãe? Levanta a mão aí. Eu profetizo sobre a sua vida. Você vai ser conhecida pelo filho que você tem. Eu profetizo sobre a sua vida. O seu nome ficará ainda mais conhecido por causa, não tanto pelo que você fez, mas pelo que teus filhos vão fazer. Amém. Receba isso aí. Aleluia. Eu oro e profetizo que os nossos filhos despertem tal espanto e tal admiração. Eu profetizo e declaro que o teu filho e o meu filho vão fazer coisas extraordinárias. O que as pessoas vão ter medo, o teu filho não vai ter. O que as pessoas vão correr de medo, o seu filho não vai correr. O seu filho vai enfrentar, o seu filho vai honrar pessoas, o seu filho vai ajudar pessoas, o seu filho vai tirar a vergonha de pessoas. O exército estava sendo envergonhado, Davi foi lá e tirou a vergonha do exército. Davi tirou a vergonha do povo de Deus e disse: não, o meu povo não vai sofrer, o meu povo não vai ser envergonhado, porque eu vou lutar. E eu quero declarar isso, eu vim aqui hoje para declarar isso sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha, do seu teen aí, do teen dos juniores, adolescentes. Eles vão gerar espanto, aleluia. Pastor, você não faz ideia, eu só tenho sido chamado da escola para resolver pepino do meu filho, da minha filha. Eu quero profetizar, esse tempo acabou na vida do seu filho. E eu quero que você comece a enxergar o seu filho dessa forma. Amém, não? Amados, o seu filho é uma bênção, e comece você a declarar isso. Cadê os pais? Diga aí: meu filho é uma bênção. Diga assim: meu filho é extraordinário, minha filha é extraordinária. Diga: ele não é comum. Sabe o que significa não ser comum? Falo, não falo, falo, não falo. O seu filho não vai na onda dos perdedores. O seu filho não vai na onda dos fracassados. O seu filho, a sua filha, não vai na onda daqueles que fazem besteira. Aleluia! Amados, os nossos filhos, ao chegarem em tal ponto, em todo momento, eles vão honrar a sua família. Amados, o tempo todo você pode ler depois com cuidado essas histórias. O tempo todo: eu sou filho de Jessé, eu sou filho de Jessé, eu sou filho de Jessé, eu sou filho de Jessé. Amados, quando a gente fala assim, filho, honre pai e mãe, né? Quantos já ouviram isso? Filho, honra pai e mãe. A gente pensa na obediência do papai e da mamãe. A gente pensa em obedecer o pai e a mãe, mas eu também é, tá? Também é. Não dá para fugir disso, não. Tem que obedecer o pai e a mãe. Mas eu digo isso aqui também. Você
engrandecer o nome do seu pai. Você ser um motivo de honra para o teu pai. O seu pai, a sua mãe, a sua família será honrada por tua causa. Agora eu vou falar só com os teens agora. Cadê os teens? Cadê os teens? Cadê os teens? Eu estou falando só com vocês agora. Vocês vão colocar o nome dos pais de vocês lá em cima. As pessoas vão conhecer, é só os teens agora falar amém, tá bom? Vocês vão colocar o nome dos seus pais lá em cima. Os pais de vocês vão ser extremamente conhecidos, aleluia! Cadê os teens? Amém? Deixa eu dizer algo para você. Davi fez o que fez com Golias, a pedrada, enfrentar primeiro, a pedrada, coisa e tal, depois foi lá, pegou a própria espada dele, cortou a cabeça do cara. Davi fez o que fez com Golias, em primeiro lugar, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, eu quero declarar isso na sua vida. O teu filho é um menino, uma menina cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo vai tomar o seu filho, escute isso, escreva isso. Receba isso. O Espírito Santo vai tomar o teu filho e vai levá-lo a fazer coisas extraordinárias. Aliás, a principal razão de alguém fazer o que é incomum, de alguém fazer o que é diferente dos outros, eu quero dizer algo, em primeiro lugar, não é a qualidade da escola que você dá, não é a qualidade do tênis que você compra, não é a qualidade das coisas que você dá para o seu filho, mas em primeiríssimo lugar, é o Espírito de Deus sobre a vida do seu filho. Queridos, escute isso. O que está em primeiro lugar e que fará do seu filho ser algo extraordinário. E Deus quer isso, não precisa nem perguntar. Deus quer isso. E em primeiro lugar é o seu filho, meu filho, a minha filha, a sua filha, cheia do Espírito Santo. Por isso, coloca a mão na cabeça do filhão, da filhona aí, e diga assim: eu declaro que o meu filho, eu declaro que o Espírito Santo está sobre ele a partir de hoje, e ele fará coisas extraordinárias. Amém, amém? E aí você, filho, diga amém, recebo, recebo. E eu creio, primeiro lugar eu falei, o Espírito Santo sobre Davi. Segundo lugar, depois, pelo exemplo do seu pai e a unção profética que estava na vida do seu pai. Queridos, Davi era um menino extremamente privilegiado. E aliás, os irmãos de Davi também eram. Jessé não era qualquer um. Queridos, a gente fala muito de Davi, mas eu quero dizer algo para você: Jessé também não era qualquer um, não. Sabe de quem era os avós? Sabe quem que eram os avós de Jessé? Alguém sabe, não? Alguém sabe aí quem é os avós de Jessé? Tem que fazer Fateme, matrícula, Fateme. Os avós de Jessé eram Ruth e Boaz. Olha quem eram os bisavós de Davi: Ruth e Boaz. Quando Ruth e Boaz tiveram um filho, nasceu um menino chamado Obed. Quando ele nasceu, as mulheres profetizaram, os primeiros líderes da cidade profetizaram sobre o menino, e depois as mulheres parteiras, as mulheres profetizaram sobre Obed, e disseram: que venha sobre este menino e a sua casa a unção de Pérez, que Judá teve. Judá é aquele patriarca Judá, uma das 12 tribos. Queridos, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando Obed nasceu, ele trouxe uma unção profética que estava lá de trás, trouxe uma unção profética, liberou sobre a vida de Obed e liberou essa unção para frente. Ou seja, querido, ele fez uma ligação profética. Ele pegou, imagine um laço, eu vou buscar uma unção. E ele trouxe a unção sobre Obed. A profecia desses homens da cidade e dessas mulheres pegaram a profecia e colocaram e depositaram em cima de Obed. E eles disseram: o que veio do passado, todos os depósitos que estavam no passado, hoje estão sobre esse menino, e não somente sobre esse menino, sobre a próxima geração dele. Aí vem Obed, Obed vai ter Jessé, e Jessé vai ter quem? Davi. E aí Jesus vai nascer descendente de quem?
Então, olha só esse texto. A Bíblia diz assim, e do tronco de Jessé nascerá um renovo. A profecia diz que Jesus nasceu do tronco de Jessé. Agora diga assim comigo, agora pense aqui comigo. Quem crê em Jesus? Quem crê que tudo que Jesus tem, você tem? Pronto. Tudo que está na família de Jessé está na sua vida hoje. Pode aplaudir. Se Davi fez o que fez, foi o que foi antes da cruz, eu quero dizer algo para você. Você e eu estamos depois da cruz. Você vai fazer isso, aquilo que Jesus acrescentou na profecia, e agora tudo isso está na minha vida e na sua vida. E na vida do seu Tim, na vida do seu filho, na vida da sua filha. Por isso, querido, com tranquilidade eu declaro, o meu filho, a minha filha, a sua filha, o seu filho, eles têm a unção de Deus sobre a vida dele. Amém? Não? Vocês estão comigo aqui? Amado, então, em primeiro lugar, Jessé tinha uma unção profética. Jessé tinha uma unção profética. Vocês estão comigo aqui, não? Cadê a turminha? Está comigo aqui, não? Jessé tinha um depósito maravilhoso na vida dele. Deixa eu dizer algo para você, filho, filha. Você, Tim, que está aqui. Existe algo tremendo na vida do seu filho. Pegue para você, do seu pai, pegue para você. Existe uma unção, seu pai e a sua mãe têm recebido uma unção na vida deles. Pega para você, eu vou falar de novo. Tem um depósito na vida do seu pai, da sua mãe, e eu quero dizer algo, principalmente uma herança profética está sobre a vida do seu pai e da sua mãe, e hoje está sobre a sua vida. Cadê o papai e a mamãe? Cadê o papai e a mamãe? Cadê eles? Diga assim, tudo que está sobre a minha vida. Quando você for falar agora, que eu falar, você põe a mão na cabeça dele, ok? Diga assim, tudo que está na minha vida, eu lanço sobre a vida do meu filho. Eu deposito o que eu tenho sobre a vida dos meus filhos. Amém, amém, amém. Amém, não? Aleluia. E aí eu quero colocar um último ponto aqui. Um último ponto bastante interessante. Além de tudo isso que eu falei aqui de Jessé, mas existe, pai e mãe, aqui uma coisa bastante interessante na vida desse cara, na vida desse homem chamado Jessé. Coloca para mim agora 1 Samuel 17, 17. Nessa ocasião, olha só esse texto, preste atenção. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Versículo 18. Leve também esses 10 queijos ao comandante de unidade deles, e veja como estão os seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que estão bem. Jessé manda Davi ir para a guerra, vai verificar como é que estavam os outros irmãos que estavam lutando, só que ele não envia Davi de mãos vazias. Uau! Jessé não envia Davi de mãos vazias. Ele coloca uma oferta na mão do filho. Ele deposita algo na vida e fala assim, leve para os seus irmãos e mais, leve para os comandantes dos seus irmãos. Agora olha outra história aqui, 1 Samuel de novo, 16, 17. Olha lá, 16, 17. E Saul respondeu aos que serviam, encontre alguém que toque bem, está falando de tocar harpa, Saul precisava que alguém tocasse harpa, encontre alguém que toque bem e traga até mim. Próximo. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém, que é Davi, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Agora é o próximo. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem, envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Próximo. Jessé apanhou, olha lá, de novo Jessé, apanhou um jumento, carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho, um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi. Uau! Amados, o que nós aprendemos aqui? Eu e você precisamos ensinar algumas coisas para os nossos filhos.
Duas coisas que eu e você precisamos aprender a ensinar para os nossos filhos. Primeira coisa, você precisa ensinar o seu filho, a sua filha, as minhas filhas, eu preciso ensinar que os nossos filhos nunca estão de mãos vazias. Os nossos filhos sempre vão honrar as pessoas. Uau! Os nossos filhos vão aprender a doar. Deixa eu dizer algo para você. Eu e você precisamos ensinar algo para os nossos filhos. E isso é um ensinamento para a vida deles. Eu e você precisamos ensinar os nossos filhos a doar. Eu e você precisamos ensinar os nossos filhos a lembrar dos outros. Eu e você precisamos ensinar os nossos filhos a se importar com as pessoas. Amados, Davi foi levar para os seus irmãos um presente, um sustento, uma comida, e não somente isso, também levou para o chefe dos seus irmãos. Saul pede para Davi vir tocar harpa. Davi é pequeno, sabia tocar harpa, e ele não envia Davi de mão vazia, ele leva Davi com um presente. Amados, isso aqui é maravilhoso. Amados, Deus, o Pai aqui ensinando valores para os seus filhos. Os pais aqui ensinando princípios importantíssimos para os seus filhos. E dizendo o seguinte: os meus filhos vão fazer proezas. Os meus filhos vão estar diante de reis e autoridades. Os meus filhos vão fazer a diferença. E eu vou colocar na mão dos meus filhos capacidade, recursos, honra, presentes. Os meus filhos saberão dar. Os meus filhos não serão só aqueles que recebem. Os meus filhos serão aqueles que doam. Meus filhos serão aqueles que presenteiam. Os meus filhos serão aqueles que vão honrar as pessoas. Posso ouvir um amém aqui, mano? Amados, olha só o que Jessé ensinava os seus filhos. Amados, eu tenho algo, né? Às vezes não, a gente sempre tem no culto, o momento onde tivemos agora, dízimos e ofertas. Isso é um exemplo. Coloca uma oferta na mão do seu filho. Coloca uma oferta na mão da sua filha. Alguém vai fazer aniversário, leve um presente para o vô, para a avó. Faça ele entregar um presente. Faça ele preparar algo. Faça ele estar pronto. Deposite valores na mão deles. Ensine-os a servir na igreja. Ensine-os a servir como grupo de serviço aqui. Vai ter teste vocal, vai ter isso, vai ter aquilo. Ensina os teus filhos a não somente receber, mas não somente a receber, mas também a dar. Aliás, principalmente a dar. Ensine os seus filhos. Amados, quando o Saul ficou impressionado com Davi, de quem é esse filho? É porque Jessé depositou coisas especiais na vida desse filho. Agora deixa eu dizer algo para vocês. Davi era tão especial que Jessé teve o momento da unção e esqueceu de Davi. E Davi continuou obediente ao pai, continuou firme ao pai, não se entristeceu, não se sentiu desprezado. Sabe por quê? Porque esse menino tinha ensinamento, esse menino tinha princípios. Então, às vezes a gente olha uma história como essa, como pode um menino de 17 anos fazer o que fez? Pode, primeiro lugar, escute isso, primeiro lugar, porque tem o Espírito Santo na vida dele. E segundo lugar, porque existe pais e mães que investem na vida deles e coloca na mão deles recursos para ser abençoadores. Deixa eu profetizar isso na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo que os seus filhos serão abençoadores. Os seus filhos olharão principalmente para os outros e não para si mesmo. Os seus filhos colocarão as pessoas na frente em vez de si mesmos. Os seus filhos vão honrar autoridades. Os seus filhos vão aprender a honrar professores. Vão aprender a honrar cedo os professores, cedo os seus chefes, cedo os seus avós, os seus tios, as pessoas de autoridade, porque isso fará deles pessoas extraordinárias. Pessoas que não vão reter, mas vão dar. E quanto mais alguém dá, mais essa pessoa é abençoada, mais essa pessoa é próspera, porque ela dá. Alguém está ouvindo isso? Não? Esses dias nós tivemos uma experiência na nossa igreja. Tinha uma criança que estava com bastante problema de saúde.
Bastante problema de saúde. Uma menina nova, bastante problema de saúde, gastando com bastante médicos nisso tudo. E aí eles pedindo oração, sempre pedindo, né? Enfim, uma luta com essa situação. E o Espírito Santo colocou algo no meu coração para compartilhar com eles. Peça para a própria menina orar por ela. Você, pai, ora para o seu filho. Você, mãe, ora pela sua filha. Nós ungimos os nossos filhos. Mas eu deixo dizer algo para você. Ensina o seu filho a orar por si mesmo, a orar pelos outros, a orar, e deixa ele aprender a matar ursos e leões antes de matar gigantes. E eu quero profetizar isso. Davi, antes de matar Golias, ele já tinha matado o urso e já tinha matado o gigante. Ensina o seu filho. Exponha o seu filho a batalhas espirituais. Exponha o seu filho a batalhas de oração. Alguém está ouvindo essa mensagem? Exponha o seu filho a isso. Filho, adolescente, teen que está aqui, junior, adolescente que está aqui, ore por você mesmo. Busque, declare, vença as suas lutas. E abençoe os seus pais. Abençoe os seus irmãos, abençoe os seus avós, abençoe os seus colegas de escola, abençoe os seus professores. Libere uma palavra profética na vida dos seus professores. Vá lá no seu professor, um dia que você vê ela triste, a professora triste, vai lá e diga: professor, professora, posso orar pela senhora? Posso orar pelo senhor, professor? Vai lá e abençoe os seus avós, abençoe os seus tios, abençoe os seus vizinhos, abençoe os seus colegas. Seja ousado. Pai, mãe, começa cedo a coisa, começa cedo o milagre, começa cedo a batalha, é cedo que ele começa a ser um guerreiro, é cedo que ele começa a ser um matador de gigante, não é lá quando ele é adulto, não, é agora, é agora. Alguém está ouvindo essa mensagem? Alguém está ouvindo essa mensagem? É já, é já, é já. Estou vendo aqui um menino tão pequenininho, ele pode fazer coisas extraordinárias. Talvez ele nem entenda muito o que eu estou falando, mas eu estou profetizando isso na vida dele. Eu estou profetizando. Eu, quando tinha 4 dias de vida, um grupo de mulheres da igreja da minha avó se reuniram, compraram uma Bíblia e profetizaram na minha vida, levaram para minha mãe uma Bíblia e deram para mim. Está lá o meu nome, eu tenho até hoje guardado essa Bíblia em casa. Eu tinha 4 anos de vida. Só faz uns 20 anos isso. Não, brincadeira, um pouco mais. Mas essas mulheres profetizaram com um bebê de 4 anos. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu não faço nem ideia desse dia. Mas um grupo de mulheres foi lá na casa da minha mãe levar parabéns pelo nascimento do nenê, mas levaram uma profecia. E hoje nós estamos aqui. Amém, não? Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Por isso, amados, primeiro lugar, não é a qualidade da escola que você consegue dar para o teu filho. Não é a qualidade do inglês que você consegue dar para o teu filho. Não é a qualidade da robótica, disso, daquilo, tudo que você conseguir dar para o teu filho. Primeiro lugar, o que seu filho precisa ter é a unção do Espírito Santo na vida dele. E isso é já, isso é agora, isso é agora. Aliás, é desde que nasce. Abençoe a vida do seu filho, amém? Eu quero declarar essa palavra sobre vocês e declarar, em breve, eu vou ver esses teens, juniores, adolescentes que estão aqui. Muito em breve, eu vou saber que eles honraram a sua vida, pai e mãe. Você vai estar na faculdade, na formatura, e os colegas vão vir falar com você e dizer parabéns por esse filho. Os professores vão chegar na formatura e vão dizer parabéns pelo teu filho é um grande aluno. O seu filho vai ganhar prêmios, o seu filho vai ganhar bastante recursos, o seu filho vai ser convidado para trabalhar, o seu filho vai ser elogiado. Mas escute, pode até ser que por causa de tudo isso, teu filho seja perseguido, o seu filho seja invejado, mas o seu filho não cairá, o seu filho não vai ser destruído, ele permanecerá e ele continuará vencendo. Eu declaro isso sobre a vida da tua família. Eu profetizo isso na sua vida. Você vai se surpreender com o teu filho. Você recebe essa palavra no seu coração? Continuem abençoados em nome de Jesus, amém?